Minha rapaziada, tá cada vez mais difícil da gente assistir jogo do Fluminense, hein? A gente esperava que o Fluminense fosse ter uma evolução clara depois da boa vitória que teve contra o Vasco no clássico do fim de semana, mas o Fluminense, ao que tudo indica, regrediu. O Fluminense empatou contra o Cerro Porteño fora de casa. Temos motivos para comemorar? Sim, continuamos como líderes do grupo A da Libertadores com 5 pontos, mas assim, se a gente for olhar só o futebol, tá faltando muita coisa nesse time do Fluminense. Começando por criatividade, começando por querência, começando por buscar o resultado. O Fluminense contra o Cerro Porteño parecia que estava muito confortável desde o primeiro minuto. O Fluminense pouco agrediu, o Fluminense pouco tentou finalizar. E olha que não foi por falta de oportunidade. O Fluminense teve a bola durante 71% do tempo de jogo. Vocês têm noção do que é isso? Ou seja, o Fluminense dominou as ações, o Fluminense tinha a posse de bola para poder fazer o que bem entendesse dentro do jogo. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. O Fluminense deixou muito a desejar e a gente vai trazer uma análise aqui completa dessa partida para vocês, para a gente falar de tudo que aconteceu nesse empate em 0-0, jogo fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas antes da gente passar para essa análise, peço para você que está aí do outro lado, se ainda não for inscrito aqui no Quintal Tricolor, seja muito bem-vindo, deixe a sua inscrição aí embaixo com a gente, deixa também a sua curtida, que é muito importante, aquele feedback bacana nos comentários, que eu quero saber se vocês estão gostando do momento ruim atravessado pelo Fluminense, principalmente dentro das 4 linhas, tá? Deixa seu feedback aí, que eu quero saber. Lógico, segue também a gente em todas as redes sociais. Procurou a gente em qualquer lugar, é só botar Quintal Tricolor, que a gente vai aparecer lá pra você, valeu? Não esquece também de ativar o sino para receber todas as notificações. Saiu notícia, saiu novidade, vai chegar aí pra você em primeira mão. Valeu, minha rapaziada? Então, dá essa moral pra gente, mas agora vamos falar de Cerro Porteño e Fluminense, que é o que importa. O Fluminense começou com a escalação que nos trazia muita esperança, que nos trazia uma expectativa enorme de que o Fluminense fosse desempenhar um futebol pelo menos parecido com o do final de semana. Igual ou melhor, era o que a gente esperava, mas pelo menos parecido. Já estava bom, o Fluminense que tinha posse de bola, trocava passe, buscava triangulação, agredia a área do adversário, chutava no gol adversário. Mas não, rapaziada, não foi esse Fluminense que a gente teve hoje. A gente teve um Fluminense muito parecido com a maior parte dos recortes que a gente pega dessa temporada. Um Fluminense que tem posse de bola, mas que não é criativo. Um Fluminense que tem posse de bola, mas que o seu meio de campo não funciona. Esse foi o meio de campo do Fluminense na partida contra o Cerro Porteño. Então o Fluminense começou com aquela escalação que a gente gostou do final de semana. Fábio no gol, Samuel na direita, dupla de zaga Manuel e Felipe Melo na esquerda, Marcelo. Meio de campo Martinelli, André e Paulo Henrique Ganso. No ataque Marquinhos, John Arias e Germancano. Essa era a escalação do Fluminense. Esse era o time que a gente estava esperando que fosse trazer um resultado positivo. O empate é ruim de tudo, não. Mantém o Fluminense como líder do grupo, eu sei disso. Só que tinha como trazer um resultado que garantisse uma tranquilidade melhor para o Fluminense. Até porque o próximo jogo é fora de casa, de novo, contra o Colo-Colo, que para mim vai ser o jogo mais difícil da fase de grupos, tá? Se esse jogo contra o Cerro foi complicado, eu não acho difícil. Foi um jogo complicado, o Fluminense não criou, não estava no seu dia. Mas eu acho que o jogo mais difícil mesmo vai ser o próximo, que é contra o Colo-Colo, fora de casa. Vidal não vai jogar, Vidal tá suspenso e a gente, a princípio, vai ter todo mundo à disposição. Quem nos preocupa para essa partida é o André, que saiu machucado ainda no primeiro tempo dessa partida contra o Cerro Porteño. E por falar em primeiro tempo, o Fluminense no primeiro tempo teve uma finalização, umazinha no gol, que foi uma do Germancano, e olhe lá. E ainda foi muito, o Fluminense ainda fez muito com essa finalização. O meio de campo do Fluminense hoje, com Martinelli, André e Paulo Henrique Ganso, não estava funcionando. E não foi por culpa do André não, tá? Martinelli e Ganso hoje estavam muito abaixo, muito aquém. Faltou os dois aproximarem mais da jogada, tentarem buscar mais aquela tabela, agrupar aonde a bola estava passando, para ver se as jogadas aconteciam. O Ganso principalmente, o Ganso chegou a ser substituído no segundo tempo, entrou o Renato Augusto no lugar dele, mas que também não mudou muita coisa. No primeiro tempo, que a gente tem para trazer de fato concreto e que nos preocupa é essa lesão do André, porque a gente não tem nada para comemorar e nem nada para reclamar demais assim no primeiro tempo. Só faltou jogar futebol, só que não sofreu também no primeiro tempo. Agora, já no segundo, muda bastante. O Fluminense, além de não criar, sofreu. E por isso que o melhor jogador em campo foi o Fábio. O Fábio sofreu, mas sofreu pouco também, tá, rapaziada? A gente não tá falando de um domínio claro do Cerro Porteño. A gente não tá falando de chances criadas
a balde do Cerro Porteño, de um Cerro Porteño que veio, atacou o Fluminense. Não, não foi esse Cerro Porteño que a gente teve em campo. Cerro Porteño foi um time daqueles que a gente está esperando. É o time que vai ficar se defendendo o tempo todo e vai tentar espetar uma bola no ataque para uma correria nas costas de um Marcelo, nas costas de um zagueiro mais pesadão, quando tinha o Felipe Melo, ou quando entrou o Antônio Carlos, ou até mesmo no Samuel Xavier, que eu já falo do Samuel Xavier, que eu estou preocupado com ele, tá? Então, o Cerro Porteño foi esse. Esse foi o Cerro Porteño. E em alguns momentos esse Cerro Porteño chegou a ser efetivo. E por isso o Fábio sai como o melhor jogador em campo e de forma justíssima. Justíssima. Não tem ninguém do Cerro Porteño que você fale que merecia ser o melhor em campo nessa partida. E ninguém do Fluminense. Então por que não ser o goleiro do Fluminense, que em uma belíssima defesa no segundo tempo, ele já estava em cima da linha, ele conseguiu salvar uma bola que vinha no contrapé dele, muito bem, inclusive, muito bem, buscou, e por isso o Fábio saiu como o melhor jogador em campo. O Fluminense no segundo tempo sofreu o que não precisava sofrer. O Fluminense começou a dar alguns espaços por tentar se lançar ao ataque de forma errada. Tem dois lances nesse segundo tempo que são bem claros. Todo mundo reclama que Manuel e Antônio Carlos não sabem sair jogando. Isso aí é um fato, todo mundo sabe disso. Só que se eu não aproximar, se a minha linha de meio de campo não aproximar desses caras, piora. E no segundo tempo isso aconteceu por duas vezes. Uma, o Manuel reclamou que não tinha ninguém próximo para ele poder trocar passe. Ele erra o passe, contra-ataque, Cerro Porteño perde o gol. Graças a Deus por isso. Se eu não me engano, nesse lance vira um escanteio para o Cerro Porteño logo na sequência, porque o cara finaliza de forma errada, bate e escanteio. O segundo lance é com o Antônio Carlos. O Antônio Carlos até que não erra o passe, ele volta a jogada. Só que ainda assim, rapaziada, cadê a aproximação? Cadê o meio de campo mais próximo? Cadê os volantes? Cadê o Lima aí? Lima entrou em campo ou só fez figuração? Porque também o Lima, nossa senhora, entrou em campo pra nada. Entrou em campo pra nada, assim como o Paulo Henrique Ganso, que ficou um tempão no jogo e deveria ter saído muito antes. O Diniz ainda tentou algumas substituições, além de sair Ganso e além de sair André por conta da lesão, que entrou o Lima e que entrou o Renato Augusto. Tivemos a entrada de Douglas Costa, tivemos também Diogo Barbosa e tivemos Antônio Carlos. Antônio Carlos que deu-lhe uma pichotada ali no segundo tempo, preocupou, mas depois fez o feijão com arroz, fez o básico. E não temos do que reclamar dessa vez de tão grave do Antônio Carlos. Precisa melhorar a saída de bola? Precisa melhorar muito. Precisa melhorar o passe? Precisa melhorar absurdo. Só que hoje a gente não tem muito do que reclamar. Douglas Costa que ainda não engrenou. Tá precisando muito conseguir fazer essas jogadas que ele tenta individuais mais próximo da área. Mas por que ele estava vindo mais perto do meio de campo buscar a bola? Porque não tinha meio de campo para fazer essa bola chegar no pé dele. Não tinha. O meio de campo do Fluminense hoje foi nulo, assim como quase todo o time do Fluminense. John Arias teve um problema no primeiro tempo, quase sai lesionado. Samuel Xavier a mesma coisa. E agora eu vou falar do Samuel Xavier, tá? Porque eu estou preocupado com ele. Não tem jogado bem. Defensivamente, não tem estado mal. Só que cadê aquele Samuel Xavier que apoiava o ataque, hein? Cadê aquele Samuel Xavier da triangulação? Cadê aquele Samuel Xavier que aparecia como opção dentro da grande área? Não está acontecendo. Isso me preocupa. Essa mudança, eu não sei se é algo tático por conta da mudança de entrar o Marquinhos e não ser mais o Keno. Não sei se é algo tático. Pode ser. Diniz tenha pedido para ele ficar um pouco mais tímido ali na lateral, não pisar tanto na área, não aparecer tanto numa triangulação ofensiva, ficar um pouco mais na intermediária esperando aquela bola voltar para girar o jogo. Pode ter sido um pedido do Diniz. Só que me preocupa, porque eu gosto daquele Samuel Xavier que pisa na área, eu gosto daquele Samuel Xavier que triangula, eu gosto daquele Samuel Xavier que vai no fundo para cruzar. Samuel Xavier não tem cruzado mais. Samuel Xavier não vai mais na linha de fundo e tenta achar o atacante. Cadê esse Samuel Xavier? Estou preocupado com isso. E a partida de hoje deixou exposto para todo mundo que a parte física ainda está pegando, que a parte técnica ainda está pegando, que tem muita coisa para treinar. Seguimos na liderança do Grupo A da Libertadores, mas se não melhorar de forma urgente, vai ficar cada vez mais difícil, minha rapaziada. Cada vez mais difícil. Repito, o Fábio foi o melhor jogador do Fluminense dentro da partida de forma merecidíssima. Ele não mereceu pouco, ele mereceu muito. Só que ele mereceu muito porque faltou tudo. Os outros jogadores que estavam em campo não fizeram o mínimo para tentar ser melhores do que o Fábio na partida de hoje. Seguimos na liderança, ainda tem muita Libertadores pela frente. O próximo jogo é fora de casa contra o Colo-Colo e depois nós temos 2 confrontos no Maracanã contra Cerro e contra Alianza Lima. O Fluminense tem tudo para classificar de forma tranquila, só que não pode dar esses mole, não pode tomar os sustos que tomou. Então que o Fluminense melhore, que o Fluminense se encontre de novo, que volte a fazer uma boa partida como fez jogando contra o Vasco no último final de semana.
Valeu, minha rapaziada. Isso aqui era o que a gente tinha para falar sobre a partida de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa aquele feedback aí no comentário. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. E não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar todos os conteúdos aqui do Quintal Tricolor. E, lógico, ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Tamo junto e até a próxima.